Que privilégio estar aqui mais uma vez numa conexão de vida em Cristo Jesus. Amém. Estava falando com o profeta Dario aqui sobre essa semana, né? Ontem, muitas pessoas me perguntando sobre as lives, sobre o Evangelho do Reino, sobre o novo pacto. Então, louvo a Deus porque está se despertando, né? A Sim, curiosidade nas pessoas, até porque elas vinham, o que vem se ouvindo é aquilo que nós estamos falando nas últimas lives, o evangelho segundo o ventre, né? Segundo o desejo humano. O evangelho do reino, ele vem para frustrar o ego. isto. E é justamente isso. Apóstolo Daniel? Então a gente está fazendo alguns, né, de alguns 7 sábados de trás para cá até hoje, essas conexões falando a respeito do Evangelho do Reino, né? Tem sido muito bom. Temos feito algumas salas virtuais, temos realizado alguns grupos e agora estamos transmitindo via Instagram. Então, nós estamos nos encontrando com algo muito grande, muito precioso. A semana passada tivemos o apóstolo Basílio, que trouxe um alinhamento extraordinário, muita clareza. Então, a pergunta agora, profeta Dario, é o seguinte, e daí para frente você pode ficar com completa liberdade de nos ministrar, né, e nós trazer uma palavra direcionada. O que nós deveríamos entender quando nós falamos ao respeito do reino de Deus? É, acredito que quando esta verdade chega hasta nós e se nos revela esta verdade do reino de Deus, eu costumo a resumir, se posso dizer assim, que reino tem a ver com um rei e com um trono, não é? Então, quando eu ouço falar do reino de Deus, quando a revelação do reino de Deus me alcançou e continua me alcançando dia após dia, las primeras imágenes que vêm a meu espírito são as de um rei e de um trono, e também não é de um território, poderíamos dizer assim, de uma jurisdição, não é? Mas nesta noite eu queria me centrar nas duas primeiras figuras, não é? O reino aponta para um rei e aponta para um trono. Então, o primeiro que eu gostaria de estabelecer é que o reino aponta para Cristo Jesus como o rei. E o trono aponta para que ele precisa estar entronizado em nossa vida, não é? A gente precisa reconhecê-lo como rei e senhor da nossa vida. Eu me lembro, não é, que no começo da minha caminhada espiritual, ainda lá no Chile, não é, porque eu sou chileno, mas já moro há mais de 35 anos no Brasil, a gente apresentava, apóstolo Daniel, Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Não é? Os evangelistas, ou depois de uma pregação, quando nós fazíamos o que chamamos hoje do apelo, não é? E as pessoas se inclinavam por esta verdade, o que a gente tinha a oferecer, se posso colocar dessa maneira, era Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Com o passar dos anos, esta declaração ela foi resumida ou foi sintetizada em oferecer Cristo Jesus só como Salvador da vida. E aí a gente vai perdendo, se posso chamar assim, a realidade do reino de Deus. Porque as pessoas querem salvação, mas não querem o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque isso implica abandonar nossa antiga maneira de viver, abandonar os nossos desejos, as nossas vontades, como o apóstolo Paulo declara, morrer para nós mesmos, para que Cristo seja Senhor das nossas vidas. Então, o reino de Deus tem a ver com um rei, tem a ver com um trono e tem a ver com pessoas que estão dispostas a morrer a eles mesmos para viver uma nova vida que é proposta por este rei. Para ilustrar melhor isto que estou tratando de compartilhar nesta noite, eu poderia citar Isaías capítulo número 6, onde um profeta, certo, nos primeiros versículos, acredito que a grande maioria daqueles que estão conectados, apóstolo Daniel, evangelista, Ricardo, não é? William? William, ok, o William, evangelista William, não é?
conhecemos esse texto, não é verdade? O profeta Isaías tem uma revelação do trono e daquele que está assentado no trono, e ele tem uma revelação também do ambiente, da jurisdição, não é? Da geografia, poderíamos chamar assim mesmo, que é no terreno espiritual, não é? De aquele que está sentado no trono. Mas o texto começa dizendo de que o ano em que o rei Uzias morreu, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, esta declaração, mesmo que ela aconteça, este relato mesmo que ele acontece antes da cruz, ao passá-lo pelo filtro da cruz, a gente vê elementos de reino muito interessantes, muito chamativos, muito significativos. E o primeiro aspecto é que algo precisa morrer para que nós possamos ver esse reino, para que nós possamos adentrar nesse reino, não é? Quando Jesus fala com Nicodemos em João capítulo número 5, em João capítulo número 3, Jesus deixa claro que uma coisa é ver o reino de Deus e outra coisa é entrar. Verso número 3, ele diz, olha, é necessário, estes pré-requisitos são necessários para ver o reino. Mas no verso número 5, ele parece que está dizendo a mesma coisa, mas o verbo muda por o verbo ver para o verbo entrar. Sim. Então, o reino demanda morte, não é? O ano em que o rei Uzias morreu, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, com essa declaração, eu quero reforçar de que o reino nos pede morrer, não é? Que os reis de nosso coração possam morrer, não é? Para que nós possamos ver o rei que está assentado no trono. E aí entra todo um processo que hoje em dia, poderíamos dizer, ninguém quer morrer, não é? Ninguém quer abrir mão de seus sonhos, ninguém quer abrir mão de nada. Hoje em dia nós escutamos um evangelho que, em um adjetivo, não é? É o evangelho dos evangélicos, mas não é o evangelho do reino. Ou é o evangelho dos evangélicos, ou é um evangelho gospel, um evangelho diluído, não é? Onde não desafia o indivíduo que ouve este evangelho a morrer. Lo desafia a melhorar a sua vida, lo desafia, não sei, a se aprimorar mais, a melhorar comportamentos, a melhorar pensamentos. Mas nós sabemos que a proposta não é melhorar, a proposta é transformação. E para haver transformação, precisa haver isso que Isaías ilustra como morte. Se queremos que se nos revele o rei e o seu trono, o seu governo, precisamos morrer para aquilo que nós pensamos, para aquilo que nós achamos, para o estilo de vida que nós nos projetamos durante os anos da nossa vida. Então, para mim, aqui está o primeiro ponto, não é? Algo precisa morrer para que se nos revele tanto o rei, o trono e, por consequência, seu reino. E aqui, apóstolo Daniel, há outro ponto para mim importantíssimo, que vai ser redundante. A revelação do reino de Deus é por revelação. Sim. Não é por um mero conhecimento ou por um acúmulo de informações. Hoje nós vivemos na era da informação, alguém clica, não é, lá no Google, na inteligência artificial, coloca uma palavra, coloca uma frase e já sai tudo um conteúdo. Vivemos na era da informação. Só que ter informações do reino de Deus não é o mesmo que se nos revele o reino de Deus. Então aqui, como digo, nesse segundo ponto, se eu posso dizer assim, já há uma verdade muito significativa, porque as pessoas que conhecemos, sem a ideia de tecer um julgamento em ninguém, mas estão cheias de informações, é que eu li um livro, é que eu escutei uma pregação no YouTube, e tudo isso é válido, não estou descartando tudo isso. Porém, a revelação do reino de Deus é por revelação. Se queremos conhecer o rei, queremos conhecer o seu trono, não é que se nos revele o trono de Deus
E na jurisdição, certo? Na geografia deste reino, a gente precisa ser alcançado pela revelação do próprio Deus a nosso espírito. Perfeito. Ok? Então, esses dois pontos para mim, como introdução, são importantíssimos. Se não a morte e se não percorremos o caminho da revelação, dificilmente teremos uma revelação clara de o rei e seu trono. Aquilo que acontece com Isaías, não é? Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e para de olhar para os outros, não é? Los capítulos anteriores ele fala, sobretudo no capítulo 5, ai daqueles outros, ai daquele grupo, mas quando ele tem a revelação de aquele que está sentado no trono, ele diz, ai de mim, que sou homem pecador e que moro em meio de homens de lábios impuros. Então, já não há um olhar para fora, mas há um olhar para dentro. E isso para mim é muito importante também, porque o reino de Deus primeiro nos faz olhar para dentro. A transformação é interna, não é uma performance externa, mas é algo que acontece no interior e que se evidencia no plano natural ou no plano exterior. Perfeito. Então, esta verdade precisa nos alcançar. A revelação precisa ser contundente e precisa, primeiramente, nos mostrar quem nós somos sem Cristo e quem nós somos com Cristo, com o Rei. Isso precisa ficar muito claro, não é? Dizer, hoje em dia, e é verdadeiro, dizemos, precisamos saber quem somos em Cristo. Mas se não sabemos quem somos sem Cristo, não daremos o real valor àquilo que se nos propõe em Cristo Jesus, não é? Perfeito. Alguém já disse por aí de los irmãos, vamos chamar assim, de los irmãos mais velhos, não é? Como o apóstolo Basílio, não é? E outros homens de Deus que já há mais tempo escudrinham esta verdade. Temos ouvido deles que se não conhecemos o que aconteceu ao pé da árvore do conhecimento do bem e do mal, teremos dificuldades para entender o que aconteceu na cruz. Se não temos clareza de que se perdeu ao pé da árvore do conhecimento do bem e do mal, não teremos clareza do resgate que se deu através da cruz. Então, nós precisamos assim, com urgência, nos voltar para essa revelação que vem através do Espírito. É claro que vem através de escudrinhar as Escrituras, de conhecer, de agrupar informações, mas tudo isso precisa ser tão só uma plataforma para que o Espírito nos revele Cristo em nosso interior. Assim como acontece com o profeta Isaías. Acredito que é muito importante destacar que Isaías disse, eu ouvi o Senhor. Então, poderíamos dizer que nem todo mundo está vendo o Senhor nestes dias. Por todo esse caminho. Algumas pessoas pensam que lo estão vendo, algumas outras pessoas têm uma caricatura de quem o rei é, de quem Cristo é como rei, não é? Como Senhor. Então são dias de resgatar esta verdade, de ver o Senhor. O apóstolo Paulo, caminho a Damasco, precisou perder a sua visão para ver ao Cristo ressurreto. Enquanto nós nos abraçamos aquilo que nós vemos ou aquilo que nós queremos ver, me atrevo a dizer de que a nossa visão se torna empecilho, obstáculo, para que nós possamos ver Cristo Jesus, para que se nos revele Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aos Gálatas, no primeiro capítulo, vai dizer que no tempo determinado pelo Pai, o Pai revelou Cristo em ele. E isto faz a grande diferença. Se a gente olhar a cronologia bíblica, a Epístola aos Gálatas é o primeiro escrito do apóstolo Paulo. E já neste primeiro escrito ele diz, olha, em um tempo determinado, pelo Pai, ele revelou Cristo em mim.
Então, nessa primeira pergunta, meu amigo Daniel, eu queria destacar essas coisas, não é? A revelação daquele que está no trono, a revelação do trono, não é? Naquele famoso texto de Isaías, não é? A quem enviaremos e quem irá por nós, está como diríamos, a conclusão, eu poderia dizer, não é? Aquele que morre para si mesmo, aquele que se lhe revela o rei e o trono, se lhe revelará seu reino e ele entenderá a necessidade de comunicar a outros este reino, não é? Então Isaías responde a esta necessidade, se posso colocá-lo assim, envia-me a mim, não é? Então, são esses elementos que a gente precisa conjugar nestes dias para ter clareza, para tratar de responder a essa pergunta inicial, não é? Que você me fez, não é? Não sei, de primeira mão, acredito que poderia ser isso e daí poderíamos continuar caminhando. Perfeito, não, extraordinário. Eu estava tentando de colocar aqui algumas coisas em ordem, fazendo uma síntese, né? Então, nascer de novo é um imperativo genuíno, né? É um imperativo que não é negociável, porque é estabelecido por Cristo mesmo, né? Você citou João capítulo 3, e chama a minha atenção, porque é dessa maneira que nós podemos ver o reino inicialmente e logo nós podemos também entrar no reino. Aparentemente, vemos como se existissem dois nascimentos, né? Um nascer, você precisa nascer de novo para ver, nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. E isso fica muito claro que nascer de novo está ligado a uma morte. Essa morte que você agora faz referência, dizendo hoje ninguém quer morrer, né? Então nós temos uma retórica, né, nas nossas congregações cristãs que estão de alguma maneira, poderíamos dizer, tentando de remendar o velho, né? Tentando de colocar uma maquiagem, que se você for pensar de forma bem clara, é o que a religião faz, né? A religião coloca uma maquiagem por fora, mas o produto interno continua sendo o mesmo. Sim. Então, a operação do reino é uma operação interna, nunca foi de fora para dentro, sempre foi de dentro para fora. Algo precisa morrer para que simultaneamente algo dentro de nós ressuscite. E é a única maneira, então, profeta, em que nós podemos vivenciar essa realidade. Poderíamos dizer assim, essa nova realidade, onde Cristo deseja nos levar, deseja nos introduzir. É isso, né? Perfeito. Essa sua síntese é perfeita, não é? É dizer, se falamos de nova criatura, também falamos de uma nova criação, não é? Exato. Assim, não há como uma nova criatura funcionar também em uma velha criação. E aí, certo, você usou uma expressão que eu encontro muito interessante, que é introduzidos em uma nova realidade, não é? Claro. E Jesus falando com seus discípulos no Evangelho de João, ele disse que enviará outro consolador, o Espírito da verdade. E essa palavra verdade também pode ser traduzida como realidade, não é? Isso. Então, é o Ideia, Espírito né? que nos introduz nessa nova realidade do reino de Deus. Então, são dias de que precisamos entender esta verdade, porque senão estaremos como Israel, dando voltas no deserto e não chegando no lugar que Deus quer que nós cheguemos. O apóstolo Paulo, ele ilustra, ele plasma muito bem esta verdade quando ele diz aos Coríntios, capítulo número 10, comeram da mesma comida, beberam da rocha que era Cristo, porém ficaram prostrados no deserto e não chegaram onde eles deveriam chegar.
Sim. Então, Uau! aquilo que você nos traz, assim como resumo daquilo que eu coloquei na minha introdução, poderíamos dizer assim, é de vital importância que nós lo possamos entender. Outra coisa que você diz que é uma verdade que às vezes as pessoas parecem que não percebem que a religiosidade ou a religião tem a faculdade, a habilidade tão só de maquilhar, Uhum, sim. não é? E eu costumo usar uma expressão de que Deus ele não trabalha com pneu recauchutado, não é? Que é uma expressão. Então a gente parece que quer recauchutar o velho homem, não é? Sendo que o reino de Deus e o evangelho do reino vem para matar o velho homem e nos tornar uma nova criatura. O Senhor não está no negócio da recauchutagem. O Senhor não está no negócio necessariamente da mudança. Não é? Ele está no negócio da transformação, se podemos chamar assim, e essa transformação passa por morrer para nós mesmos e, como você colocou, para ressuscitar agora em Cristo Jesus para uma nova realidade. Excelente. Profeta, é uma coisa tão tremenda, porque nos lugares onde a gente normalmente visita, ministra, ensina, realiza algumas escolas, tanto você também, que é uma pessoa muito ativa, que Deus está usando poderosamente, nós vemos uma grande dificuldade. Claro, a gente tem que deixar muito claro aqui, né? Valga essa redundância, que isso não é uma coisa humana, né? Todo esse entendimento espiritual é dado pelo Espírito, né? E isso é um ponto que tem que ficar muito claro. Dentro do seu parecer, dentro daquilo que o Senhor te levou a entender hoje, no particular, o que você acha? Como é que a gente ficou tão afastado desse evangelho do reino, que, como falou Basílio, né, não é uma proposta de autoajuda, senão uma proclamação de transformação? Como é que nós chegamos a ficar tão longe dessa proclamação de transformação? Só para complementar, a pergunta do Daniel, como que nós ficamos tão longe, uma vez que o número de evangélicos cresce a cada dia? Pronto. Certo, Vamos sim, lá. Bom, acredito que o acréscimo do profeta, do evangelista William é importante, não é? Porém, ele não tem relação no reino de Deus. sim, Sabe, uma palavra que o Senhor ministrou ao meu espírito chegando aqui a Portugal, me trouxe o texto de Gedeão lá em Juízes, não é? E ele deixou muito claro para mim que é o tempo onde 300 vão fazer a tarefa de 32 mil, uau, não é? É amém, dizer, não de 300 contadinho, mas é o tempo de um remanescente, é o tempo de uma verdade crida e manifestada, às vezes em um grupo pequeno, em um grupo sim, não de muitas pessoas. E eu Amém. estou dizendo isso porque o reino de Deus, ele não, ele é importante a quantidade numérica, mas não é um dado significativo para o reino de Deus, não é? sim, Acredito, não é? É o que o evangelista William diz com relação ao Brasil, não é? Em Brasil, no Chile, nos países da América Latina, há uma explosão numérica, vamos chamar assim, não é? Talvez nas grandes capitais, não é? Em cidades mais retiradas, talvez são igrejas pequenas, mas há muitas igrejas, muitas denominações em cada setor, em cada cidade, não é? Então, o numérico é importante para nós, porém não é importante para o reino de Deus. Agora, respondendo assim pontualmente à pergunta do apóstolo Daniel, para mim, meu amigo Daniel, nós esquecemos da cruz. sim, Nós retiramos desse evangelho a cruz. E quando perfeito, falo da cruz, não falo de uma cruz em los prédios, uma cruz dentro do salão onde nos reunimos, não é? sim, Mas a gente conhece o processo da cruz, vamos chamá-lo assim, de maneira superficial.
A gente conjuga a cruz como o momento da crucificação, nos lembramos da cruz para a Páscoa, nos lembramos da cruz ou do sacrifício vicário de Cristo Jesus, cada mês, quando celebramos a ceia do Senhor, aqueles que celebram uma vez por mês, não é? Não sei, cada um tem sua prática, e aí nós trazemos a memória, o sacrifício de Cristo Jesus, mas insisto novamente, como filhos do Senhor, nós desconhecemos o que aconteceu naquela cruz. Claro. E um aspecto da cruz, Daniel, que a religião nos furtou, a religião nos roubou essa verdade, é que a cruz, ela também é inclusiva, ela não é só substitutiva. Sim. Certo? De uma maneira didática, eu poderia dizer que a cruz tem dois braços. O primeiro braço, a cruz é substitutiva. Certamente, Jesus morreu em meu lugar, pagou a dívida que eu deveria pagar, e tudo isso é verdadeiro, porém, não é completo. Exato. Porque falta o lado da inclusão, onde esse mesmo que morreu agora me chama a morrer junto, não é? Não para obter o que ele obteve, mas para me apropriar de tudo aquilo que ele já obteve na cruz, como herança para todos aqueles que são chamados por Deus a fazer parte da família de Deus. Amém. Então você me pergunta, onde nos desviamos, Dario, dessa visão de reino alinhada com a Escritura, alinhada com o propósito eterno de Deus? Para mim, nos desalinhamos, nos desviamos, não é? Erramos o caminho, se poderíamos dizer assim, quando olhamos para a cruz e la enxergamos tão só de uma maneira superficial. Sim, Okay? perfeito. Então, aí vamos perdendo a essência, não é? Porque esse Cristo que se entregou, não é? A importância da cruz, a inauguração tanto da nova criação como de uma nova criatura, o start é poder entender, compreender por revelação aquilo que aconteceu ao pé da cruz. Precisamos nós ser agora o centurião romano para que se nos revele que ele é o Cristo, não é? O centurião romano, ele disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então precisamos ter a mesma revelação ao pé da cruz de maneira alegórica que o centurião teve o dia que Cristo Jesus foi morto naquela cruz. Uau, impressionante. E muito tremendo, hein? Muito tremendo. Eu costumo, só para acrescentar a isso, né? Eu costumo dizer que vida abundante, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Nós ficamos só parados ali, né? Só que nos nossos grupos eu costumo dizer que essa vida abundante só é ativada em nós quando nós passamos pela cruz. A cruz é a única morte que te garante uma vida ressuscitada, né? Só a morte da cruz é a que nos garante essa vida indestrutível, né? Então nós poderíamos vincular essa vida abundante ativada em nós após a cruz. E se você vê tantos crentes hoje, falamos inclusive em alguma conexão passada, tantos crentes desmotivados, frustrados, depressivos, e você chega a pensar então, bom, há alguma coisa que não está se encaixando devidamente, né? Parece que o sistema do mundo tem mais ferramentas que nós, e é devido justamente a essa mutilação da mensagem do evangelho do reino. Uau, é impressionante. Aqueles que estão se conectando, saiba que a gente não está falando uma nova doutrina, a gente não está falando aqui de um novo movimento humano. Nós estamos recuperando e querendo entender um pouco mais, né, por meio da luz do Espírito Santo, essa mensagem poderosa e gloriosa que o Senhor veio a ministrar, que o Senhor veio a revelar ao respeito do reino de Deus. William, Oi. tem alguma
alguma acotação, alguma sugerência? Bom, Acrescenta dentro do algo que aí para nós. o profeta Dario estava falando, eu estava aqui fazendo uma retrospectiva da minha vida, onde um dia eu me vi olhando para a cruz e achando ali, cheguei aqui na igreja, aceitei a Jesus, estou salvo. Acabou, Uhum. acabou. E eu não via mais nada além daquilo. Porque a mensagem até então que eu ouvia era que Cristo morreu para me salvar. E o apóstolo Dario ele estava falando que é muito importante nós conhecermos o que foi perdido lá no Éden para nós entendermos o que aconteceu na cruz. Então, nós vemos uma massa que cresce, que cresce, que cresce, mas não entende o agora nós somos salvos e para quê? E por que somos salvos? E para que somos salvos? Eu olhei, mas eu não entro. Eu não entro no reino. Então, assim, eu gostaria, profeta, que o Senhor falasse um pouco sobre o que foi perdido lá no Éden e conectando já aqui, rapidinho, né? Conectando a cruz. Porque muitas pessoas estão entrando aí, acredito que vai aguçar bastante aí a mente deles, vão começar a fazer perguntas. Para mim, esse é ponto muito interessante, não é? O que realmente aconteceu ao pé da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que nós entendamos o contraponto daquilo que aconteceu na cruz, não é? Então, por exemplo, é claro que nesta noite não vai dar para falar de todos os aspectos, mas, por exemplo, um aspecto muito importante, até esse momento, o homem criado era mordomo. Uhum. Tudo apontava para uma terceira pessoa. Se alguém chegasse para o homem criado, Adão, e perguntasse assim, de quem é este jardim? Perguntasse para ele, Adão diria, o jardim não é meu, o jardim é dele, o jardim é Deus, do Senhor. Tudo era conjugado em terceira pessoa, era de Deus. Olha, e quem te encomendou a tarefa de dar nome aos animais? Olha, foi Deus, o dono do jardim, o criador do jardim. Então, ao pé da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem perde a sua mordomia e o engano o faz acreditar que agora ele é dono da sua vida. Dono e senhor da sua vida. Dono do tempo, dono da família, dono do dinheiro. Daí surgem as expressões, hoje em dia, no meio eclesiástico, a minha igreja, a minha unção, o meu ministério, meu dom. E tudo isso não é nosso, tudo isso é do Senhor. Você Sim. está entendendo? Tudo isso nos foi dado pelo próprio Deus. Para quê? Para ser administrado. Eu costumo dizer que o evangelho do reino se resume em uma boa administração. Dizer Deus nos confia bens, Deus nos confia suas riquezas, Deus nos confia o evangelho do reino de Deus e Ele espera que nós sejamos achados bons administradores, como o apóstolo Paulo cita aos Coríntios, capítulo número 4, não é? Sejamos administradores, mordomos dos mistérios de Deus e se espera que esses mordomos sejam achados fiéis. E essa palavra fiel, à la luz da revelação da cruz, do novo pacto, do reino, não é só você ser fiel de fidelidade, mas é ser exato na sua administração. E ser exato na nossa administração é corresponder à demanda, é corresponder à expectativa. É a parábola dos talentos. Se Deus me deu 2 talentos, eu preciso administrá-los da melhor maneira possível para dar um retorno ao meu Senhor. Se Ele me deu 5, da mesma maneira. Okay? Outra coisa que se perdeu, não é? Que o reino nos traz, a revelação, se perdeu o pé da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a paternidade de Deus sobre o ser humano. Então, a partir daquele momento, o ser humano vive como órfão. Não é? Então, na cruz, nos é restituída a paternidade de Deus. E Cristo Jesus nos veio a trazer a revelação
de Deus como Pai. É o que ele frisa: eu e o Pai somos um. Quando orem, vocês vão orar: Pai nosso que estás nos céus. Então, por citar dois aspectos, não é? Mordomia e paternidade, não é? Ou uma boa administração, não é? E um vínculo restaurado de pai e filhos. E aí eu costumo dizer que através da cruz Deus me torna seu filho, mas ele não deu Cristo Jesus para ter uma creche, para ter um jardim infantil, como falamos em Chile, não é? Porque hoje em dia as pessoas vão e são filhos, mas são crianças espiritualmente falando, e Deus não entregou seu filho para ter um grupo de crianças. Ele entregou seu filho para que esses filhos amadureçam e se tornem semelhantes ao primogênito. Então, a verdade da cruz, a verdade do reino de Deus, vai produzir, certo, esta maturidade. Por quê? Porque a única maneira de um herdeiro reinar, governar, é que ele alcance maturidade. E aí vemos um caos, não é? Que foi mencionado em algum momento. Muitos crentes, como disse o apóstolo Daniel, estão nas nossas comunidades, mas vivem um evangelho medíocre, vivem um evangelho mediano, vivem expostos, não é? A, a, a doenças emocionais, depressão, angústia, e parece, aparentemente, não é? Que o evangelho que lhes foi apresentado não funciona na vida deles. Este é o grande X, não é? É dizer, que leva a minha vida, a vida da minha família, a percorrer o caminho da cruz e entrar dentro de esta revelação que nós estamos tocando nesta noite, que não é uma nova revelação. Isso precisa ficar muito claro. Esta não é a revelação do momento, não é a nova revelação. Isto está nas escrituras há muito tempo. O apóstolo Paulo foi o difusor desta verdade, se podemos chamar assim. Alguns teólogos lhe chamam de la teologia paulina, não é? Porque o Paulo é o maior expositor desta realidade. Agora, o que a mim me leva a mergulhar nesta verdade é que eu chego à conclusão que o evangelho recebido, o evangelho vivido até um certo momento, parece que não era suficiente. Uhum. E aí se produziu em meu interior uma contradição, sabendo que Deus pode tudo, Ele é soberano, Ele é poderoso, como o evangelho que eu estou tratando de viver não é suficiente. E aí eu entendi que o evangelho recebido não é que era ruim, mas estava sendo insuficiente. Então faltava algo que a mim não tinha sido apresentado ou que eu não tinha tocado ainda. E aí começa uma busca pessoal para eu poder, não eu poder, sino uma busca pessoal para entender esse evangelho que me é proposto. Como disse o apóstolo Daniel, este evangelho não só oferece vida, mas vida em abundância. Exato. Quando Cristo Jesus ressuscita Lázaro, ele não se apresenta só como a ressurreição. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então, há algo a mais, por assim dizer, que entregar a vida, receber uma vida nova, mas há uma continuidade. Ele me faz ressuscitar para que eu possa viver uma nova vida. E aí, pessoalmente, eu acredito que encaixa a conversa de Jesus com Nicodemos no verso número 5. Porque para mim entrar significa cooperar e desfrutar daquilo que Deus me propõe como evangelho. Isso. Porque esse é um aspecto que se nos negou por muito tempo. Sempre se nos falou de um evangelho de renúncia, de um evangelho de entrega, de um evangelho de que temos que entregar, temos que dar, e é verdadeiro, mas pouquíssimo se nos falou que esse evangelho também tem um aspecto de poder desfrutar de Cristo Jesus, desfrutar desse reino que nos é proposto. Paulo a los Romanos, cierto, parece que escuché la live pasada o apóstolo Basilio falar de tu reinar en vida. Sim, falamos. Isso, e isso para mim é me apropriar desse evangelho que me foi entregue enquanto estou, certo, aqui, em los anos de vida que o Senhor me dá, começar a desfrutar desse evangelho, porque esse evangelho carente de cruz, esse evangelho carente de cruz,
me colocava que o desfrute só viria depois da morte ou quando Cristo Jesus voltar. Então, Sim, que aqui é só entrega, que aqui é só, não sei, choro, ranger de dentes, mas chegará o dia, meu irmão, em que o Senhor enxugará toda lágrima. O Senhor, sim. então, mas o Evangelho do Reino de Deus me diz, olha, eu posso começar aqui e agora a conhecer a Cristo Jesus, e na medida que conheço ao Rei deste reino, eu me torno um cooperador deste reino e também me torno alguém que vai começando a desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz e nos propõe no reino de Deus. Amém. Amém. Quando a gente foi crescendo, e não pela nossa força, não pela nossa capacidade, senão pela iluminação do Espírito, nós fomos entendendo que haviam certamente componentes, verdades que haviam sido totalmente ignoradas. Se a gente está perante, né, um quadro legal, algo que está faltando à verdade pode ser considerado como mentira. Então, muitos de nós certamente caminhamos com uma informação ou um evangelho que tinha alguns componentes que parece que a tradição, as correntes denominacionais foram deixando de lado, como se não fossem relevantes para a vida da igreja. E certamente hoje o Espírito Santo está recuperando aquilo. Eu estava me lembrando de algo tão citado, tão conhecido por todos nós, Mateus capítulo 6, versículo 33, onde o próprio Senhor lhe disse, primeiramente, em primeiro lugar, né, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E eu gosto dessa passagem, porque se você lê todo o contexto, ele está fazendo uma comparativa entre a vida dos gentios, né? A vida daqueles que vivem uma vida, né, autogovernadas, uma vida sem fundamento nenhum. O Senhor chega a falar primeiramente é o reino de Deus, a sua justiça, e todas aquelas coisas simplesmente serão acrescentadas. Né? E parece que a gente ainda não tocou nessa dimensão. A palavra, primeiramente, é a palavra proton, né, no grego, e que nos fala de que não importando tempo, lugar e espaço, sempre o primeiro precisa tomar o lugar de primeiro. Não podemos colocar algo que é primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto lugar. E a vida espiritual da gente parece que caminhou por muito tempo colocando coisas que eram absolutamente elementais num terceiro, quarto, quinto lugar. E, entanto, a gente estava ajuntando um monte de frustração, de contradição, mas que, na verdade, era algo de construção, de edificação. Que proton, então, nós podemos entender como uma ordem de edificação. Algo que é primeiro não pode ser colocado no terceiro, no quarto lugar. Então, nós consideramos aquele primeiramente como algo que, né, não é relevante. Alguém poderia falar, se mostrando um pouco mais espiritual, não, primeiramente jejum, primeiramente oração, primeiramente intercessão. E aí você faz a comparativa. Quando a gente não entende realmente esse reino que define um trono, que define um rei, que define um perímetro, né, de governo, de influência, o que nós vamos orar? Qual que será a direção da minha oração? A minha oração simplesmente nascerá da minha necessidade e das minhas frustrações, mas não da realidade onde o rei reina. E eu acho que nós estamos vivendo, como o Basílio falou, num tempo propício, né? Num tempo maravilhoso, porque há um despertamento genuíno. O profeta Dario falou algo muito interessante. No reino, as grandes quantidades, as massas, elas não valem. Não é que não tenham valor, mas não são imperativas. Na hora em que Deus deseja agir num tempo, numa estação,
Ele não se importa se é uma grande multidão ou um pequeno grupo. Ele está enxergando o quê? Ele está enxergando se esse pequeno grupo está entendendo o modelo que Cristo estabeleceu. Em algum minuto eu compartilhei que Deus não faz, nem deixa de fazer por aquilo que o homem considera justo, senão por aquilo que Cristo estabeleceu na sua justiça. Então, fora disso, a gente pode reclamar, a gente pode até jejuar, mas se nós estamos fora daquilo que Cristo estabeleceu na sua justiça, nós estaremos o tempo todo chocando com paredes e nadando na contramão. Queridos, vocês que estão ainda conectados ali, nós estamos sendo expostos aqui a uma verdade eterna, a uma verdade gloriosa, porque há um remanescente sendo despertado nesse tempo, tanto no Brasil, no Chile, eu acredito que em todas as nações. Olha, o profeta está lá na Portugal e eu acredito que lá também há um despertamento de um remanescente que está, olha, na busca, amando, né, essa palavra de vida. Eu quero que você também faça parte dessa geração que Deus está despertando. Estamos voltando, né? Estamos sendo resgatados, como um amigo fala, do despropósito. Estamos sendo novamente estabelecidos no propósito eterno de Deus. E nós realmente estamos aqui com esse compromisso, com uma mensagem verdadeira, que é a mensagem do Reino, a mensagem que Cristo ele veio pregar, e é a mensagem que nós continuamos levando, que é a mensagem do Reino, nada mais além disso. É isso. Estamos aqui todas as terças-feiras, você que está conectado hoje conosco, todas as sextas-feiras nós vamos ter um convidado aqui, falando sobre o Evangelho do Reino, e aos sábados nós também temos uma conexão direta com o apóstolo Daniel Torres, às 20 horas também, terça e sábado. Amém. Querido profeta Dario, não temos como te agradecer. Eu sei como te agradecer, mas chegando lá a gente fala no particular. Amém. Estou levando aqui uma bênção da tua terra, do Chile. Amém. 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 Mas queríamos te agradecer de qualquer forma, de maneira assim, enormemente. Obrigado pelo tempo que você separou. Sei que você está ocupado lá na Portugal. Obrigado por tanta riqueza que você colocou aqui, que expôs e que nos levou a uma profunda meditação. Pelo menos eu anotei muitas coisas e eu sei que atrás da tela muitas outras pessoas também. Olha o evangelista, sei que também outros. E esse é o propósito. Eu também anotei aqui, hein? Ai, que maravilha. Queridos, mais uma vez obrigado. Obrigado a todos aqueles que estão se conectando. Olha, tem uma pessoa aí de Barcelona, Espanha. Muito bom participar, foi muito direcionado. Um abraço, Hernan Jara. Um abraço o Hernan, Daniel, é meu amigo. Congregamos juntos no Chile. Uau! Então, Hernan é amigo chileno. Isso, é um chileno que mora em Barcelona já há algum tempo, mas somos amigos de longa data com Hernan. Que maravilha. Hernan, me busca aí en Instagram, sígueme para que continuemos en contacto. Te mando un gran abrazo desde Chile, tu tierra natal. Wow, impressionante. Queridos, um grande abraço para todos aqueles que estão do outro lado da tela. Obrigado por essa conexão. E estamos sempre aqui para servir e para que essa palavra de vida e de graça possa correr a todas as nações. Profeta Dario, um abraço. Te quero muito, né, no espírito. Estar contigo aí, com tua família. Evangelista William também, mesma coisa. Estamos unidos no espírito. Pastor Tex, amém. Também te quero muito e não fica com ciúmes, não. Amém. Deus abençoe, profeta Dario. Amém, obrigado. Todos que estão conectados conosco aí, que Deus abençoe. Tenham uma noite abençoada, extraordinária em Cristo Jesus. Amém?